Então a gente errou muito para hoje entender muito bem desse mercado aí. E vamos errar ainda, porque esse é o objetivo, né? A gente tem que continuar inovando. E inovação é saber que o erro faz parte, né? Fui perceber que o meu mentor estava do meu lado, não sabia ler e nem escrever e nem falar meu nome, que é meu pai. O artista não fala de dinheiro, o artista fala de arte. O artista fala do desejo dele, o influencer, fala daquilo que ele carrega. Manual da influência. O que é influência para você? É fazer o outro tomar uma atitude, é de fato levar a pessoa, pelo menos abrir a mente dela, para que ela possa ver outras possibilidades. Negociar a sua essência só faz com que a vitória aparente seja de fato o maior fracasso. A gente muitas vezes pergunta o porquê a gente está vivendo as situações. O porquê nos justifica, mas o para quê nos impulsiona. Influenciar não é difícil. Influenciar é técnica, é comunicação persuasiva. O difícil é inspirar. Seja bem-vindo a mais um episódio no podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje, aqui, presta bem atenção. Se você acompanha o mundo da influência digital e da economia criativa, com certeza você já ouviu falar do nosso convidado de hoje e da empresa que ele é vice-presidente. Aqui comigo, Alex Monteiro, da Nonstop Produções, a maior agência de influenciadores do Brasil. Nós estamos nos ensaiando 2022, 23, 24, 25. Conseguimos! Muito bom. E eu vi nascer, né? Assim, porque Viu nascer, a gente estava junto ali literalmente. em Gramado, né? Assim, a gente estava É. falando isso desse início, né? Que bacana isso. Mas o momento certo era esse. Na hora certa, no hora momento certo. Um dos grandes nomes aí por trás de carreiras de gigantes, vocês podem, olha, pega papel, caneta, o cara que construiu o manual da influência. Tá entendendo que vai sair nessa mesa hoje? Então se prepara para compreender não só o que dá certo, mas também o que você pode evitar. Aqui nos bastidores nós estávamos falando de saúde mental, estávamos falando da economia, dos creators, de tudo que está acontecendo e que talvez você não saiba, que você pode ser a próxima vítima, né, Alex? Exatamente. Tem um lado bom e o ruim, né? Tudo. Tudo tem, tudo. Então a Nonstop foi uma das primeiras do mercado. Então a gente tinha um famoso oceano azul, né? Mas também totalmente desconhecido. Então a gente errou muito. Por ser a primeira, a gente pegou isso, fomos indo e aí a gente foi colecionando erros. Então eu falo que o Jeff Bezos fala isso, né? O que a Amazon tem de diferente de todos os concorrentes são os erros, porque muita gente vai ter que errar. Então eu falo que a Nonstop também tem os erros. Nós aprendemos muito durante a jornada, desde a colocar uma publicidade no ar e a pessoa ficar assim, onde pula aqui o vídeo? Não, esse é o vídeo mesmo do canal. Aí a gente entendeu que não pode colocar um vídeo assim de publicidade, com o Whindersson, por exemplo. Então a gente errou muito para hoje entender muito bem desse mercado aí. E vamos errar ainda, porque esse é o objetivo, né? A gente tem que continuar inovando. E inovação é saber que o erro faz parte, né? Do processo. Exato. Bora lá. Então, para começar, o que tu gostaria de falar sobre você e a tua carreira para a minha audiência? Antes da gente entrar no exemplo, no manual, na estratégia, no movimento. Então, sobre a minha carreira, né? Sobre assim, você. Sobre eu, assim, bom, eu sou mineiro, né? Assim, é bom falar mineiro, né? Sou nascido em Minas Gerais, tocantinense de coração, porque eu moro hoje em Palmas, venho toda semana para cá, para São Paulo, para trabalhar. Não abro mão de estar em Palmas, porque lá tem uma vida muito tranquila. E o que eu falo, assim, é que enquanto muitas pessoas buscam mentores, né, em vários lugares, eu fui perceber que o meu mentor estava do meu lado, não sabia ler e nem escrever e nem falar meu nome, que é meu pai. Falava Alec, mas tinha uma sabedoria incrível. Então, o Manual da Influência, inclusive, é a forma como que meu pai me ensinou. Com os provérbios que ele tinha, né, Alec, as coisas começam do começo. Mas, pai, o que é isso do começo? Então me explica. Meu filho, começa no ser. Você gosta disso? Então faz, uai. Não é porque o outro tá falando que tem que fazer, não tem que fazer, não. Você gosta mesmo. Então vai.
E aí ele foi me ensinando. Por exemplo, negócio... Ali aqui, ó. Negócio ruim com gente boa... Não, negócio bom com gente ruim Negócio ruim. dá ruim. Agora, negócio ruim com gente boa vai dar bom. É sobre as pessoas, meu filho. Na sabedoria dele, sabe? E hoje, infelizmente, eu vivi no final do ano ele chegar lá em Palmas e ele não me reconhecer por conta do Alzheimer. E aí eu confesso que foi um baque assim, né? E aí eu falei, putz, poderia ter dedicado mais meia hora na última vez que eu tive com ele, conversado, mais histórias, né? E aí, quando a Helena chega, minha filha de 4 anos, ele reconhece minha filha. Confesso que bateu uns ciúmes, né? Mas aí também ele me reconheceu na sequência. Ou seja, falam que o Alzheimer, né, as memórias recentes, as pessoas se esquecem, mas aquilo que conecta verdadeiramente, que é o sentimento de uma criança, não se esquece. Então ele lembrou do Alex a partir da criança, e que bom, porque ele lembrou a partir da minha filha. Que legal. É muito massa. Então, assim, eu falo que... Então, se eu pudesse falar, eu sou filho do seu Antônio, da dona Dudu, que mineirinhos, sem ter uma educação formal, fizeram de tudo para que eu estudasse, e aí eu fui fazer faculdade de Direito, fiz Geografia, fui professor, depois fiz Direito e depois fiz Marketing Digital, e aí também enveredei pelo empreendedorismo, além de ter sido palhaço, né? Toda essa história que eu tenho artística também, né? Que bacana! Isso foi um fundamento importante, então. Fundamental. Hoje eu vejo que a Nonstop ela carregou porque o artista não fala de dinheiro. O artista fala de arte. O artista fala do desejo dele, o influencer fala daquilo que ele carrega. Então, muitas vezes eu fui aquela conexão de sentimento com ele por entender que a arte não se brinca. Então eu falo assim, sempre que alguém chega na Nonstop, eu falo, nós temos que ter muito cuidado, porque é muito valoroso o sonho de um artista. O artista é um sonhador por natureza. A criatividade, né? O próprio Jung vai falar que nós nascemos para sofrer, quem é criativo, porque está sempre quebrando um status. Então o artista está sempre ali sonhando e cabe a gente, muitas vezes, bancar o sonho que talvez nem vai dar certo. Mas esse é o equilíbrio necessário e eu acredito que esse equilíbrio que fez da Nonstop uma das grandes agências dentro da economia criativa, porque a gente entendeu que no passado o artista no passado a gente era o comandante do navio. A gente tinha contato na TV, eu tive artista na TV, mas agora não mais. Agora ele é o capitão do navio e eu só estou ali acelerando. Só que tem um detalhe, o capitão é o último a deixar o navio. Então agora também o empresário pode deixar o navio antes não podia. Uhum. Porque a gente vai dando direção, aí fala, ali tem um iceberg, cara. É melhor você pegar essa rota para cá. E muitas vezes o artista não quer pegar. E aí tudo bem, dessa vez ele vai ter que ser o último a abandonar o navio. Então essa é a grande questão, assim, aí tem gente que fala, poxa, mas você abandona. Não, a gente é o penúltimo. Mas a gente fica o tempo todo mostrando um caminho que a gente já sabe, sem mexer no criativo. Porque o conteúdo é do talento. A conexão é do talento. Olha só, anota isso. O conteúdo é do talento. A propósito, faz a gente ficar sabendo os insights que você teve aqui. Marca eu, Alex Nonstop. Vamos espalhar esse conteúdo aí para o maior número de pessoas. Alex, Manual da Influência. O que é influência para você? Influenciar é fazer o outro repensar, é fazer o outro tomar uma atitude, é de fato levar a pessoa não a fazer aquilo que eu quero, mas a pelo menos abrir a mente dela para que ela possa ver outras possibilidades além daquilo que ela apenas está enxergando ali dentro do mundo dela. Então, para mim, influenciar é você levar o outro a uma ação, óbvio, né? Tipo, mas principalmente repensar. Pensar, sabe? Tipo, e aí vem uma grande discussão. O que os influenciadores hoje estão fazendo? Qual é a causa de cada influenciador? Porque nós temos no passado grandes artistas que tinham poder de fala e tinham causas, né? Quais são as causas hoje? E é fundamental, Fernando, hoje dentro da Creator Economy,
você ter uma causa definida. Eu acho uma coisa muito legal na cultura americana, da parte dos talentos e dos creators, que eles não defendem políticos, eles defendem causas. E automaticamente você sabe em quem cada um vota. Então eu falo, você que está aqui hoje, busque defender mais causas do que pessoas. Pessoas vão nos decepcionar, mas a sua causa vai estar de pé. Uau! Então busque defender as suas causas mesmo, de fato. Você pega os talentos americanos, eles têm causas, assim, porque por que eu tenho poder de voz e o que eu tenho feito com esse poder que está comigo? Eu preciso usar isso de alguma maneira para a sociedade. Então, quando eu pego um talento que desde 2014 eu cuido, que é o Whindersson, né? E ele traz o papo de saúde mental, poxa, você pode achar que é pesado tudo isso, mas ele jogou luz em um lugar que muita gente já sabia que tinha milhares de problemas, mas ninguém queria jogar luz. Porque a gente tinha que ser intocável, né? Tipo, não, você tem que manter uma carreira. Não, você tem que ser autêntico. Você tem que saber que, tipo, quem tá atrás das câmeras, assim, né, não é perfeito. Eu falo que humano. É humano. Eu falo assim, eu sonhava no passado em ter a família Doriana. Até o dia que eu descobri que até a família Doriana briga no estúdio. Né? Dependendo dos artistas, brigam lá também. Então não existe aquela família perfeita. Então tudo que a gente vê hoje, assim, também nas redes, as pessoas hoje mostram uma vida muito perfeita e que está enlouquecendo também a galera, né? Porque é um problema, assim, você acreditar que tudo aquilo... Você fala, poxa, eu preciso ter essa vida da pessoa. E aí te digo uma coisa. Eu precisei viver boa parte da minha história, assim, para chegar em 2022, inclusive, a ponto de tentar tirar minha própria vida. Então, eu tinha dinheiro, eu tinha vendido a empresa, eu tinha milhares de possibilidades, eu tinha chegado muito além daquele palhaço que panfletava, sonhou. Mas eu tinha perdido a essência. A grande questão é que negociar a sua essência só faz com que a vitória aparente seja, de fato, o maior fracasso da tua história. E aí eu digo que na economia da atenção eu tive que aprender com a minha filha, ao ficar longe dela, que tempo e atenção é muito distinto. Então eu tinha 5 horas apenas por semana com ela, e aí eu aprendi que eu dei muito tempo para ela, mas pouca atenção. Nessas 5 horas eu falei, é só da minha filha. Eu tinha 5 horas por semana durante 8 meses, e aí renasceu o meu palhaço, lá de trás, que conectou com a minha filha, e aí eu falo, ela fez voltar o meu palhaço, literalmente, que eu tinha escondido. Por quê? Porque eu me tornei empresário. Eu negociei minha essência. Por isso que hoje, nas minhas palestras, eu não abro mão de voltar e terminar como palhaço. Por quê? Porque não é sobre o empresário que vendeu a empresa, que a empresa cresceu, e nem sobre o palhaço. É sobre um ser humano que está no mesmo barco que a galera aí, buscando se encontrar cada dia mais, sabendo que os desafios são diários, que se perdeu no ego, que se perdeu numa ganância, cheio de rejeição, que foi buscar aceitação e aprovação naquilo que não preenche. Porque esse meio... olha que interessante isso, né, Fernanda? O meio que tanto fala de autenticidade ser algo fundamental para conectar com a audiência, é um meio onde ser autêntico não é permitido. Porque a gente quer narrativas. A gente não quer ver o Whindersson internado, muitas vezes. A gente não permite nem sentir, literalmente, a gente está falando isso, né? Uhum. Porque eu digo o seguinte, hoje a gente fala, eu vejo os comentários nas redes, tem gente que fala assim, o Whindersson não poderia sentir isso, não. Vida que ele tem. Aí eu fico pensando, caraca, ele não pode sentir. Aí você vai para... Então, a pessoa que tem menos possibilidades, né? Então, ela pode, mas ela não, também não pode. Por quê? Porque ela não tem nem dinheiro para pagar um psicólogo. Ou seja, então não tem por que ter psicólogo. Porque quem pode sentir, não tem dinheiro para pagar. E quem
Sente. Quem tem dinheiro não pode sentir. Ou seja, na verdade, o que a gente busca a todo instante é justificativa. Quando a gente está hoje numa correria imensa, né, é o corre do dia a dia, e a gente não para mais para sentir, sabe? A gente não se sente mais, assim. E eu percebi isso na minha jornada. Foi quando eu percebi que, assim, ir para a chácara, lá em Palmas, perto do lago, com a minha filha, e sentir que ia tomar um banho de chuva, é falar, cara, isso não é um absurdo, sabe? Então, hoje, essa é a minha missão. E eu voltei hoje para a empresa também nesse foco. Você se afastou por um período da empresa. Tive que me afastar, né? Eu fui me cuidar mentalmente, porque quando você para a tua vida assim, né, é algo muito profundo, né? Então, eu precisava me conhecer. E foi interessante que tudo na minha vida foi acontecendo assim, chegou um momento que a Helena ia embora, e aí eu estava sozinho em casa, e aí eu falei, por que eu estou vivendo isso? Eu sempre fui pai, né? Paternidade é minha vida, assim. Eu amo ser pai. Eu amo ser pai. Eu acho que eu nasci para ser pai, né? Você tem um? Tenho dois. Tem o Gabriel de 21, que já casou, Uhum. né? Cristão, e tem gente que fala assim, você deixou? Eu falei, meu filho, a gente não deixa nada, não. A gente opina, né? Ele já está ali. E ele, muito rapidamente, também está dentro desse mercado, né? Ele tem uma agência de publicidade também, o Gabriel. E tem a Helena, de 4, que vai fazer 5. E aí, a gente muitas vezes pergunta o porquê a gente está vivendo as situações. O porquê nos justifica, mas o para quê nos impulsiona. Opa, repete essa e pega. O porquê nos justifica. A gente acha até uma justificativa, porque eu estou vivendo isso, mas o para quê, ele literalmente nos prepara para o futuro, ele nos impulsiona. Até que eu entendi que é para que eu estou vivendo isso. Era para, primeiro, eu só posso dar aquilo que eu tenho de fato. E eu precisava preencher de mim. Eu precisava viver um tempo realmente para entender o Alex, o palhaço lá atrás, o panfleteiro que tem uma história legal, mas que também tinha ego preso numa falsa humildade, sabe? De parar e entender que, assim, precisava perdoar pessoas. E a gente não para isso, nem para sentir que a gente precisa perdoar. Uhum. Então, para mim, foi muito importante esse tempo, que eu acredito que muitas pessoas vão viver cada vez mais esse tempo, porque a gente tem se tornado cada dia mais narcisista mesmo. Eu luto contra o meu ego. A pessoa fala assim, qual é o seu maior desafio? Lutar contra o meu ego. Todos os dias. Esse é o nosso desafio sempre. Uhum. O Né? maior inimigo. O maior inimigo, já tem, né, o livro. Já então, diz o livro. E olha, esse livro aqui, né, e o meu próximo livro, sabe qual vai ser, Fernanda? Vai ser, o título do livro, inclusive, já estou com ele na mente, assim, que é Como Seu Filho Te Vê. E não é um livro sobre paternidade. Como Seu Filho Te Vê. E não se trata de paternidade, é um livro de influência, porque a maior influência que a gente exerce é dentro da nossa casa. Será que as pessoas que hoje se dizem influenciadores digitais estão influenciando dentro das suas próprias casas? Eu preciso ser uma boa influência primeiro para o Gabriel e para a Helena, e inclusive para mim, porque a influência começa na auto-influência. Uhum. Só existe cancelamento, sabe por quê? Porque você se cancelou primeiro. Porque você se cancelou primeiro. Bingo! Esse foi o Alex que se cancelou dentro de um mercado, tipo, porque até eu tava falando isso com o Whindersson esses dias, a gente tava falando assim, eu falei, cara, eu não me sentia realizado, porque existia também um artista ali, um professor apaixonado, que queria levar um exemplo, eu até falo isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, ó, isso é uma pulseira, certo? Certo. Qual que é o propósito dessa pulseira? Adornar. Deixar mais bonito. Qual que é as habilidades dessa pulseira? Isso aqui é um material, bolinha, não sei qual que é o material aqui exatamente dela, mas vamos botar um plástico aqui. Então essas são as habilidades dessa pulseira. Essa aqui já é couro. Tá bom. Mas para cumprir o propósito, ela precisa estar no braço. Mas ela é coadjuvante dessa situação aqui. Assim somos nós, porque isso aqui não é uma pulseira, isso é um carregador de telefone. Onde
E assim somos nós, vivendo muitas vezes como coadjuvante na vida do outro e esquecendo que nós estamos aqui para levar muitas vezes energia, mas para isso temos que estar conectado na fonte. Nós somos apenas meio, sabe, Fernanda? Aí sim a gente potencializa milhares e milhares de outras pessoas. A gente leva realmente um sinal. Eu entendi que aqui está o domínio, na verdade. A gente entender que a gente é meio. É como se Deus, literalmente, aí Deus, eu falo criador, você entenda como quiser. Isso. Sem uma visão religiosa, tá? Falasse assim, pegasse o LinkedIn. Alex, o Alex é legal. Vai lá, Alex, você vai ser meio para alguma coisa. Só que se você se desconecta da fonte, começa a achar que você é a própria energia, meu amigo, você vai voltar a ser pulseira tranquilamente e vai ser infeliz. Por quê? Porque você nasceu para ser meio de energia, literalmente, mas meio. Então, não somos a última bolacha do pacote. Nós precisamos realmente entender que a gente está aqui, nós somos meio de uma mensagem mesmo. E muitos negligenciam essa mensagem. E a mensagem que eu falo é o sorriso, o humor, né? Assim, é um ensinar. Então, isso que eu vejo hoje nos meus talentos. Muitos se perderam aí. Deixaram de entender que são meios. Por conta da cultura do hype, que tomou conta. E a gente está falando do influenciador. E o influenciado? Hã? Exatamente isso. Porque quando você fala de um para quantos? Exato. Se a palavra inspira e o exemplo arrasta, se a liderança mobiliza, este está influenciando. Mas sabe uma coisa que eu tenho falado, e talvez eu vá apanhar depois para falar isso aqui, mas tudo bem. Influenciar não é difícil. Influenciar é técnica, é comunicação persuasiva. O difícil é inspirar. Concordo. Tem muita gente hoje influenciando com estratégias. Até eu faço uma brincadeira com o Pablo, tá, Pablo? Eu vou fazer uma brincadeira com você, que eu falo o seguinte, Pablo Marçal fala assim, gente, influenciar é tranquilo, basta pousar um helicóptero, matar um tubarão e ser maior que Salomão. O Pablo falou isso assim, falou brincadeira. O difícil é inspirar. Inspirar é colocar a tua vida no jogo. Inclusive as tuas vulnerabilidades, como diz a Brené Brown. Nós somos vulneráveis. Eu precisei sair de um topo para ir para o chão para falar assim, cara, todos meus artistas são tão vulneráveis também. E que lindo que eu tenho um Tirulipa que assume as vulnerabilidades dele, que lindo que eu tenho um Whindersson que assume as vulnerabilidades dele. Porque é esse tipo de gente que eu quero potencializar. Que são seres humanos. E que não tem problema de assumir que nós estamos realmente... Tem hora que eu preciso parar. Tem hora que eu preciso se internar, como foi ele escolheu isso. Mas tem hora que eu também preciso me parar para falar, o que eu estou fazendo? Na hora que você parou, o que você estava sentindo? Isso é muito profundo e isso pode ajudar inúmeras pessoas que estão aqui conosco. O problema é que eu não estava sentindo. E como é que você percebeu que não estava sentindo? Infelizmente, eu só percebi quando eu atentei contra mim mesmo. Dentro de um aeroporto. E foi eu conto isso. E aí virei alvo de uma própria rede que não tem limite. Uma rede que dissemina mentiras, que não tem sequer o cuidado de alguém com um problema mental e espalha as coisas como se fosse natural. A gente gosta muito do Setembro Amarelo para marketing, mas a gente não vive a empatia de que tem vários seres humanos hoje doentes mentalmente. Tem vários creators hoje focando, e aí, desculpa até uma expressão que eu falo, a gente muitas vezes fica correndo atrás do próprio rabo. Eu quero mais um sucesso, eu quero mais uma busca. Né? Então, acho que hoje os creators, eles estão muito em busca de uma fama, né? Só que a fama, ela é a pior parte do sucesso de um talento. Eu falo, né? Eu estava explicando. A fama é a pior parte do sucesso.
porque é onde você perde aquilo que é mais valorizado na vida, que é a privacidade. Você acha que eu falo assim, ó, eu faço bem, até estava falando com você antes, eu faço aquele desenho assim de bem X e Y, sendo cartesiano mesmo. Quanto maior o seu alcance, maior o benefício. Começa desde do prato de comida que o influencer começa a ganhar, né? O recebido. Então ele tem um alcance, ele começa a receber benefícios daquilo. Só que chega um momento que já deu limite, você já tem os benefícios. Só que aí você não quer se acalmar. O que você quer? Continuar tendo mais alcance. Porque aí a cultura do hype entrou. E aí, a dopamina tomou conta. Tomou conta. A gente quer o sucesso quer atrás do sucesso. Mais. Quando vê, você tá vazio de ter doado tanto que você já não tinha. O topo é o pior lugar que você pode encontrar se ele não estiver com propósito. Perfeito. Se você não tem as bases sólidas, o topo vai ser um desmoronar altíssimo. Altíssimo. Eu faço uma analogia na minha metodologia com a escalada de uma montanha. Quando a gente vai escalar uma montanha, a preparação é mental, né, e física. Existe uma zona na montanha que se chama zona da morte. Para passar por essa zona é a zona de desafio, é a zona do crescimento, é a zona da expansão, é a zona que você tem que ter visão. Se você não treinou o suficiente, aqui o que mais te pega é o emocional. Porque ele vai te testar. Se você não treinou o físico, você vai utilizar de recursos de forma desnecessária, você pode não avançar, vai usar o oxigênio de uma forma que não poderia, vai se perder. Se você não treinou o emocional, você pode desistir. Você pode não se dar por conta e tomar decisões ali que te impactem, porque são os últimos 800 metros que tudo acontece. É na hora, quase na hora H que você é testado. É ou não é? Verdade. É na hora H. Então, é nesse trânsito aqui. Quando você chega no topo, eu só sei esquiar, estou aprendendo, há alguns anos ali estou aprendendo, mas nunca escalei. Mas eu já entrevistei algumas pessoas aqui, em comum, eu e você, que escalam. Quando você chega no topo da montanha, você só pode ficar 10 minutos. Se passar de 10 minutos, a chance de você morrer é muito grande. E aí a minha associação você chegou no topo, vamos associar o topo com o quê? O teu maior alcance, com a influência. O carro novo, a viagem dos sonhos, a mansão em Alphaville, não sei lá o que você quiser colocar aqui no topo, os tantos dígitos na conta, a fama, eu não sei qual é o topo. Cada um tem o seu, né? Tipo assim, cada um. Por isso que o lugar de maior desafio é quando você chega onde você menos esperava que era possível você chegar. Porque te testa. E aí, se você não tem algo maior, a chance de você cair é gigante. Para enxergar esse algo maior, eu botei 3 palavras na minha vida. Que eu vou te provocar e para a gente levar para o mundo isso. Que é fim, Deus e UTI. Posso falar? Te explicar por quê? Pode. A base para chegar no topo. Fim, Deus e UTI. Primeiro, comece pelo fim, é o primeiro capítulo do meu livro. Quem falou? Que não é o último dia. Então, para você fazer o trajeto com propósito, pense e haja como se fosse o último dia, não com inconsequência. Não deixe nada para amanhã. Não carregue problemas e não deixe problema para os outros que ninguém tem nada a ver com os teus problemas. Perfeito. Primeira coisa. Então, o fim. É a resolução. Cara, essa marca que eu quero deixar no Alex. Eu estou aqui com ele hoje, é isso. Estou com a minha filha ontem, estou com meu esposo antes de dormir. Não dorme com ranço, não dorme com problema, não acorda com dificuldade. Aí aqui foi meu primeiro big win sobre esse assunto. O segundo foi quando eu passei pela porta da UTI com meu esposo, que é neurocirurgião endovascular e teve um AVC. E naquele momento, quando ele olhou no meu olho, eu falei, está escrito no capítulo que eu tinha entregue para a editora na sexta-feira, o meu livro. Está escrito no capítulo do livro o seguinte: não vá dormir com nenhuma pendência. O último capítulo é recomece. Se você fez as coisas como tinha que ser feito, você vai ter uma chance de recomeçar. É isso. E a gente teve a chance de recomeçar.
né? Recomeçar com as nossas maiores, com o nosso propósito, né? E o terceiro, no final do ano passado, não, de outubro de 23 a outubro de 24, nessa mesa. E hoje eu já tive uma resposta aqui contigo, nessa mesa. Sentaram mais ou menos uns 10 entrevistados que estão lá no podcast, que estão aqui no podcast. E todos eles trouxeram Deus para a mesa. A espiritualidade. Perfeito. O propósito maior. Uma agenda que não é controlada por ti. É isso. Um lugar que você tem que estar que não é só aquele que você quer estar. E aí, quando me pergunto, fale sobre propósito, não é sobre talento para mim. Não é sobre competência, não é sobre influência, não é sobre autenticidade. É sobre fim, UTI e Deus. Perfeito. É a minha forma. E aí, você se você chegar no topo, entendendo o que transcende, porque é ser, fazer e ter. Se você chegar no ter com o ser claro, é outra história. Se o ser não, a chance de você chegar no topo, não morrer no topo, mas morrer na descida, é gigante. Sim. Se perdem alpinistas na descida. Se perde, cara, eu cheguei lá, eu desço para começar uma nova jornada. Mas isso é uma coisa que se retroalimenta e nada preenche um vazio eterno de um topo sem propósito. Isso é a empresa, é igual. É aquilo que você quer, o resultado que você quer atingir com a non-stop. Aí chega, entra, tem cliente, faz, realiza, mas não cuida de um pós-venda, é a morte. Faz, entende? Então, para mim, a analogia da montanha ela é espetacular. Uma coisa que eu vou até incluir aí, que eu aprendi agora nessa nova subida, que às vezes chegar no topo não é a melhor imagem. Porque pode ser que, inclusive, você chegue no topo, as nuvens estejam ali e mate a melhor visão. A melhor imagem está durante a própria subida. O caminho, o processo. O caminho, o processo. O processo, hoje eu vivo um processo. Sem me vitimizar, vivendo cada momento agora dessa subida que eu já subi, né? Assim, então, mas subi pelo caminho, pelo propósito errado. E eu precisei ir para a UTI também. Eu precisei entender que Deus me resgatou. Precisou enxergar o fim, precisou ir para a UTI, precisou do resgate. Precisei, exatamente isso. E eu creio que todos vão chegar nesse momento. Sabe uma coisa que eu falo, Fernanda? Que, infelizmente, a minha leitura de mundo, de redes sociais, sabe qual é? Que nós daqui a alguns anos vamos olhar assim como a gente olha hoje para o cigarro. Não acredito que o cigarro, né? Antigamente era bonito o Hollywood, né? O cigarro no cinema. Hoje a gente, quem fuma, eu acho que a gente vai olhar muito para a rede social e falar assim, aquela rede que eu estava, uma rede de ostentação, de achar que todo mundo vai viver cada um tem um propósito, cada um tem uma caminhada. Eu falo que o primeiro ponto da influência na minha concepção se chama Constituição. Constituição é a lei maior de um país. Tudo aquilo que vem por baixo daquilo, se fere a Constituição, não é válido. Ou seja, a constituição da influência está em você, não no algoritmo. O algoritmo vai te apresentar dancinha, mas se não está na tua constituição, não vai dançar, porque você só vai agradar um algoritmo. E quem agrada ao algoritmo perde a própria essência. Literalmente é isso. Foi como eu fui caminhando. Então, eu digo assim, é preciso realmente entender qual a sua constituição. O problema é que hoje a gente tem tantas vozes, Fernanda, falando, e onde tem muita gente falando, ninguém se escuta. Boa. Então, hoje todo mundo tem, não é assim, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Eu falo assim, no meu método, assim, no meu trabalho com influência, eu nunca trabalhei o que você tem. Peraí, quem é você? Me dê. Eu potencializo. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu preciso de você para eu crescer, eu falo, então, amigo, você está enrolado. O que eu faço é potencializar, a conexão está em você. Entende isso? Então eu tenho uma aceleração que a gente pode fazer. A Non-Stop não cria talentos, porque eles já chegam com um caminho previamente validado, sabe? Um conteúdo, uma conexão. E aí você vai saber se aquela pessoa... É questão de tempo cair. Eu consigo ver hoje com muita tranquilidade. Quando você vê que a pessoa, no mundo real, ela não é aquilo,
É questão de tempo, porque hoje a gente não tem domínio do REC. No passado tinha. A Globo filmava o que ela queria, né? A TV filmava o que ela queria. Quando a Regina Duarte vai naquele programa ali, para mim, é um dos maiores exemplos que ela discute, né? Ali, não temos domínio do REC. Hoje tem óculos que gravam, hoje tem sempre alguém te filmando. E aí, eu te pergunto, se você realmente for uma farsa, é só uma questão de tempo. Porque eu vi influencers crescerem e cair. Assim como eu vi influencers entenderem que estavam errados e ser sincero com a audiência e realmente mostrar quem ele é de fato. Eu hoje, eu tenho um grande mentor que não é um cara totalmente backstage, porque eu falo que se você quer saber como funciona um evento, não pergunte para o artista. Porque o artista está olhando a luz cega, né? A luz, ele está no palco. Pergunte para quem está no entorno, né? E o teatro é uma das coisas mais lindas que existem, porque milhares de outras pessoas abriram mão de estar na frente do holofote para que alguém brilhasse, mas eles também estão brilhando nas suas funções. Sem um porteiro não tem espetáculo. Então, a gente aprende a respeitar todo aquele ecossistema. E aí, a grande questão é, será que não tem gente hoje ocupando, querendo o brilho do palco, sendo que era para ele ser fenomenal como diretor? Será que a gente não está querendo... Por isso que hoje eu me coloco numa posição muito do professor realmente, assim, do palhaço, porque era a minha essência, eu tinha uma felicidade absurda ao panfletar. Sabe? E aí te digo, eu tinha uma casa de 700 metros quadrados, tinha um cinema de 10 lugares, deitava. Eu tinha uma mansão, mas eu não tinha um lar. Hoje eu prefiro ter 170 metros quadrados e ter o lar. Sabendo que meus filhos, inclusive eu falo que o maior aprendizado que eu posso dar aos meus filhos, sabe qual é? Reconheça seus erros. Reconheça seus erros, porque tudo começa no reconhecimento dos nossos erros. E o Gabriel é muito... O Gabriel que bom, né? Os nossos filhos são versões melhoradas, assim a gente espera, né? E o Gabriel é literalmente uma versão muito melhorada. E ele fala muitas vezes assim, pai, eu aprendi a reconhecer meus erros. E cada dia mais eu vejo que eu erro mais. E eu falo, que bom que você está na terapia, né, meu filho? Porque eu demorei muito a entrar na terapia para entender que a gente precisa se abrir, a gente precisa do outro. Que é um exemplo que você acabou de falar dessa questão do recomeçar, né, também aqui. Pega a história de Davi. O maior livro de influência chama Bíblia, gente, sem dúvida alguma. É incrível, né? Você pode ler a Bíblia como um livro filosófico, como um livro religioso. De qualquer jeito, você vai sair transformado após ler a Bíblia. Não tem como. Né? Assim, a Bíblia é um manual de influência. E eu tenho defendido muito assim que a religião que tem se colocado muito hoje não é a que Jesus pregou, assim, porque você vai olhar para Jesus. Jesus foi talvez um daqueles que falava de igualdade, né? Falava de várias questões que a gente hoje esquece isso. Mas pega Davi, a história de Davi. Davi é um cara que luta para chegar num lugar, né, para ser o rei ali. Ele entra, inclusive, no palácio como servo, embora ele já fosse ungido rei, né, por Samuel. E aí Davi negligencia a ida para a guerra para ficar num tempo ocioso que era para ele estar agindo, e aí ele acaba ficando com Batseba, que é mulher de um dos seus guardas. E para piorar, Davi ainda piora toda a situação. O que ele faz? Ele cria um plano para matar o marido de Batseba, né? E aí o mais interessante é quando vem Natan, que é o cara que estava ali, né? Chega para Davi e fala, Davi, o que você fala? O que você pensaria, né? Só um cara tem uma cordeirinha, o outro tem várias ovelhas. E aí vamos fazer um evento, um churrasco. Estou falando aqui na minha linguagem, né? E aí decide pegar a cordeirinha do cara que só tinha uma. Aí ele fala, mostra-me quem é que eu quero matar. Esse é o senhor. Que poderia ter todas as mulheres, mas decidiu ter a mulher do seu servo. Urias, né? Era Urias, né? E aí, Davi, o que ele faz? Ele vai para o chão. Porque aí Deus fala que vai matar o filho que foi gerado
daquela história ali da traição. E aí, o mais interessante na história, a gente pouco fala dessa parte, que é quando Davi se levanta. Porque depois a criança morre. Aí ele levanta, a Bíblia fala, percebendo Davi. Ele levanta e fala, todo mundo fala, oh, rei, não estou entendendo. Quando o seu filho estava vivo, você devia aproveitar teu filho, você ficou aí prostrado. Mas agora que teu filho, ele morreu, você levanta ele. Enquanto eu poderia fazer algo, eu fiz. Agora eu vou sacudir a poeira e vou recomeçar. Não existe erro na nossa vida que nos mantenha prostrado. Existe o tempo de luto, existe o tempo de deserto, existe o tempo de aprendizado. E o problema, muitas vezes, é que a gente negligencia o tempo do chão. A gente negligencia o tempo do deserto. É isso que eu fui aprendendo na minha vida, que eu precisava viver o meu deserto. Eu precisava matar um Alex que estava cheio de questões também, cujo ego toma conta mesmo do dinheiro. Eu era um moleque, né? Então, a gente não pode negligenciar. E aí, reconhecendo esse novo tempo, levante, recomece, porque a jornada continua. Tem um livro que todo mundo deveria ler, que se chama O Poder de se Arrepender, do Daniel Pink. Se a gente não entende, sabe aquela pessoa que fala, não me arrependo de nada? Não aprendeu nada. É preciso se arrepender, inclusive, para ter o aprendizado. E nada mais é o arrependimento, se você for ver numa questão lógica, nada mais é do que você voltar no passado, fazer uma análise, qual a atitude que eu tive que me faz viver esse presente que eu estou vivendo. Se arrependa. E aí ele traz um estudo gigantesco sobre, principalmente, sabe qual é o pior arrependimento que tem? Aquele de algo que a gente deixou de fazer. Já viu aquela pessoa que você poderia ter entregue a cartinha de amor ali? Você negligenciou. E se? A pior coisa é o e se. Muito bom. Profundo. Eu digo que assim, e aí eu falo que a galera que eu ando assim, né, hoje, isso virou meu propósito, porque o projeto que eu tenho desenvolvido agora, sabe qual é, assim, além da Nonstop? Eu estou desenvolvendo junto com psicólogos do Tocantins, a gente vai abrir um instituto. Já está bem encaminhado, já está bem avançado, a gente tem obra também, já nasce como uma ideia de franquia também para mim, que chama aí Contexto. Qual que é a nossa ideia? É trabalhar extraturno, né? As inteligências e habilidades essenciais para a vida. Então nós vamos ter inteligência criativa, inteligência comercial, de 4 a 17 anos. Uau! Inteligência lógico-matemática, sabe? E isso surgiu, sabe do que também, Fernanda? De uma dor, porque as dores revelam o nosso propósito. Uhum. As dores curadas são caminhos, cicatrizes bem definidas, bem fechadas, são motivos de cura para outras pessoas que têm as mesmas feridas. Porque os pais hoje têm uma necessidade, o filho nasce TOD, TDAH, parece que a gente quer já impregnar nos nossos filhos. Minha filha falava que era autista, e aí eu lembro que foi uma luta assim, eu falei, não, ela só precisa de ter um tempo de paz, calma, né? E aí não é que não tem hoje muito pouco, principalmente quando as telas, todas essas questões, mas já que os pais precisam disso muitas vezes para se justificar, para não deixar com a babá, né? Já que precisa porque não está dando tempo ali, e nada substitui a parentalidade, nada substitui a presença dos pais, nada substitui, nada. O que a gente pensou então, era minha psicóloga, e aí acabamos virando sócio, acabou minha psicóloga, tive que trocar. Aí a gente desenvolveu esse conceito que é tipo, então vamos trabalhar as habilidades com as crianças desde já. E todos os semestres têm que passar pelo planeta, é um sistema solar, a gente está fazendo algo bem lúdico, e aí o planeta das emoções. Uau. Foi onde eu me perdi, né? E te falo uma coisa que, mais ainda assim, voltar a ser executivo depois de uma questão mental é muito desafiador. É muito desafiador. Eu acho que estou vivendo o último estágio do aprendizado desse processo. E o mais interessante, vivendo junto com aqueles que começaram comigo.
Nós estamos, de fato, o que eu estou falando aqui para vocês é o aprendizado, literalmente. Creator Economy hoje, economia criativa tem muito dinheiro, tem muitas possibilidades, mas não queira entrar nela sem suas bases sólidas. Não queira estar nas redes sem antes saber quem você é. Porque senão, tem uma frase até que eu falo assim, se você não sabe quem você é, alguém vai te dizer quem você será. As escolhas que você não faz, alguém fará por você. Então, saiba primeiro quem você é. Para escolher primeiro, né? Porque... E eu cheguei numa condição, tá na terapia, assim, quando você descobre quem você é, de fato, você descobre que você não é para todo mundo mesmo. É isso aí, tá tudo bem, né? E tá tudo bem, por isso que eu faço meu palhaço. Então, eu tenho um mentor, que é o Moriael Paiva, até assim, ele falava, não põe o palhaço. Falei, amigo, eu aprendi uma coisa com a Julia Cameron, que é um livro também que eu acho que todo mundo tem que ler, O Caminho do Artista, que é assim, autonomia. Essa decisão é minha. E talvez, quantas vezes eu negligenciei a minha decisão em relação à minha história, à minha vida? Essa decisão é minha. Então, a minha decisão é, eu vou entrar de palhaço. E hoje é um dos melhores momentos da palestra. Porque o que eu quero mostrar para todo mundo é que nós somos todos humanos, cara. A Porsche que você tem é linda, te ajuda muitas vezes a vender, né? Assim, no meio que todo mundo... Mas tem algo muito mais profundo que uma Porsche. É melhor ter sua filha ali... Papai, e a gente tem uma brincadeira assim, eu faço diversas vozes para Helena, né? E aí vou te contar uma história que é interessante também, tá? Ó, Steve Jobs, eu fui fazer um vídeo na garagem do Steve Jobs, em São Francisco. São Francisco. Tô lá eu gravando o vídeo, chega uma mulher e para na frente. E essa mulher fica olhando, eu falando, eu com meu inglês da escola pública, né? Porque a escola pública a gente é muito organizado, a gente estuda só o verbo to be, a gente aprofunda no verbo to be. Quinta série é o I am, na sexta you are, né? Yeah. É muito organizado, muito organizado. A escola pública é tudo diferente, né? E eu falo que assim, eu estudo inglês, o problema é o outro que não estuda, tá, Fernando? Porque eu chego lá, o cara, what's your name, meu? What's your name, né? Aí o que o cara tem que responder? My name is. Não, ele responde, I'm Alex. Ou seja, eu estudei, ele que não deu continuidade. Ele tem que responder certinho, senão como eu vou perguntar how are you? Né? Não, pra ele responder. Então o problema é eu estudo, o outro que não estuda. Esse é o problema. Mas, enfim, aí tô lá e chega a menina, aí chega a moça falando, não, pode continuar aí. Aí quando vê, ela entra com o carro. Eu, não! Não pode! Não pode entrar aqui é do garagem do Steve Jobs. Aí eu falei, será que eu tô na garagem errada? Aí o Felipe estava comigo, ele é professor de inglês. Aí eu falei, mano, tu escolheu. Aí eu falei, vou perguntar para ela. Hey, Steve Jobs live aqui, morou here, ela, long time ago. Aí eu, não, então a garagem está certa. Eu falei, do you know Steve Jobs? Vem cá, você conhece ele? Yes. Aí eu tava com a câmera assim, né, segurando, meio ainda perdido assim. Aí ela falou, não tem que picture, não tem que picture. Aí ela falou, sou irmã dele. Eu falei, você não é a Simpson? Ela falou, eu sou irmã invisível, literalmente, porque eu também fui adotada. E essa mulher, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, cara, Steve Jobs é um cara que tem uma frase de propósito maravilhosa, é aquilo que arde no teu coração, é aquilo que você pensa, acorda e dorme pensando naquilo, né? E aí essa mulher, eu falei assim, eu aprendi tanto com ele, ela, mas eu era invisível dentro dessa casa. E ela começou a chorar. Aí eu falei, e ela, meu filho tá aí dentro, mas ele não é um Jobs. E aí eu, como bom brasileiro, eu gravei, eu tenho 12 minutos dessa conversa, assim, peguei aqui o telefone do iPhone, tem as coisas, 12 minutos, e ela falando assim. Falei, mas por que você não conta então essa história? Porque a história que tem que ser mostrada, talvez o olhar mais interessante seja o seu. Ela falou, porque eu vou vencer aquilo que ninguém venceu, o câncer. Naquele mesmo ambiente, naquela garagem, que surgiu uma das maiores empresas, também tem uma mulher carregando uma dor, que se ela falasse, talvez seria muito mais fácil de vencer. E naquele momento eu virei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou buscar. Aí eu peguei o meu palhacinho que eu ando, que é para falar com minha filha, eu não estava conseguindo falar com ela, eu falei. E aí o menino falou, ele vendeu uma empresa no Brasil, ele é outra coisa. Eu falei, não, ela não quer saber disso. Falei com ele, o Felipe.
Fala para ela que tudo que eu queria agora, nesse momento, era apenas poder falar com a minha filha. Porque eu ando com risadinha aqui, mas não está atendendo. Ela pode falar. Eu só queria falar agora, nesse momento. Qual que é o propósito dela ficar calada? No mesmo ambiente, pessoas fazem aquilo ali se tornar o quê? Aquilo que foi algo de inovação também pode ser um lugar de morte. E aí eu falando com ela, e aí ela pediu até para tirar uma foto com risadinha. Tem aqui gravado. E essa mulher, no final, eu pedi o contato, ela não quis me dar o contato. Fiquei triste, assim, porque eu já estava pensando em fazer um Netflix com ela, já estava imaginando assim. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a Paty, né? É a irmã adotiva também. E o quanto ela se esquiva. Por quê? Porque não entendeu que as dores dela vão ser motivo de cura para outras pessoas. E eu pude viver aquilo ali, voltando para minha primeira viagem internacional, depois de todo o meu problema. E aí é isso, eu preciso falar. Inclusive das minhas dores. Tá bom. E aí a Helena, cada dia mais, eu falo que a Helena hoje é o que toca muito, porque o Gabriel foi tocar a vida dele, né? Assim, tá indo. E a Helena ali, para mim, é um grande exemplo de influência para mim. A Helena é literalmente para mim assim, quando você entende o ponto-chave da tua vida mesmo, e aí eu te falo que foi dentro de uma coisa, dentro de um teste judicial que eu entendi que a paternidade é a minha vida. Aí eu fui pegar minhas fotos, eu arrumando a gravata do Whindersson no casamento. Luísa passando a mão no meu barrigo como se fosse pai. Dani Russo me chamava de pai. A minha constituição tem a ver com cuidar. Mas para levar eles para onde? Ninguém quer um filho que vá para um lugar perdido. E eu acho que a gente levou muita gente para esse lugar perdido. Faço hoje meia culpa nisso e temos um caminho enorme agora de educação desse mercado. Que você tá como responsável aí nessa reorganização, né? Porque aqui foi uma aula, eu acho que mostra o cuidado e a dedicação, né, para olhar e criar uma nova consciência, né, nesse mercado, assim, muito bonito de ver. Eu queria fechar esse nosso episódio com você deixando uma mensagem para os teus filhos, para o futuro. Bom. E que pode servir para vários filhos que são influenciados por vários pais. Ou não. Sim. Enfim, qual é a tua mensagem? A mensagem o que eu sempre falo para eles é que reconheçam seus erros, entendam que vocês não são perfeitos, vocês se aperfeiçoam cada dia no reconhecimento dos próprios erros e sejam a melhor versão todos os dias que vocês podem ser, enquanto pais, enquanto filhos também. Eu fui o melhor pai para o Gabriel que eu podia ser, mas certamente hoje eu sou muito melhor para a Helena, porque eu entendi que eu precisava estudar, precisava entender. O Gabriel vai levar dores que não merecia, mas vai levar de um garoto imaturo. E nós, enquanto pais, pais literalmente, sabe, independente de família, assim, homem, mulher, não, tô falando parentalidade, não tô falando de pátria, tô falando de parentalidade responsável. A gente precisa, de fato, saber que nós somos responsáveis por toda essa galera que tá aí. Falam muito de Gen Z hoje, mas eu sou um dos responsáveis pela Gen Z, porque eu tenho um filho na Gen Z. Se ele tá, às vezes, um pouco perdido, é porque eu também, quando tinha que dar a direção, estava perdido. E como que eu vou dar a direção estando perdido? Que as redes sociais não nos deixem mais perdidos e que não nos deixem mais solitários, mas que a inteligência artificial ajude de fato a gente a tornar a vida um pouco até mais leve, porque ela faz várias coisas, mas jamais deixar de ter as relações humanas. O que vale no fim
do dia. É isso aqui. É o sentir. Eu senti. Muito Literalmente. bom. É o sentir. Eu senti. E finaliza assim com uma fala da Helena que me mexeu muito comigo em janeiro. Estávamos na Disney, né? Aí eu falo que minha filha vai para a Disney e depois vai pro chão na terra, lá na roça, para entender que felicidade não tem nada a ver com Disney nem com coisa. Tem a ver com ela, nesses ambientes, tem a ver com as pessoas, né? E aí ela disse para mim um dia, eu falei, filha, vamos embora que a gente tem que... Vamos pro parque? Ela, não, papai, eu quero ficar cozinhando com você. Cara, criança que tinha para ir pro parque. Ela escolheu ficar cozinhando comigo em casa. Eu falei assim, é simples. Tempo e atenção são coisas distintas. E na era da atenção, dê atenção, não dê seu tempo. Boa. Na era Dá atenção. da atenção, dê seu tempo. Dê Dê atenção. atenção, não o seu tempo. Porque hoje Dê no Instagram a atenção. gente deu tempo. A gente não presta atenção em nada, a gente só rola. Mas quando você dá realmente atenção... Sensacional. Eu posso ficar 5 horas com a minha filha, mas se eu estou no celular, o que adiantou? Agora, se eu fico 1 hora, é diferente. É diferente. Dê sua atenção e não o seu tempo. É assim que eu quero que vocês marquem, espalhem esse podcast. A gente possa impactar muitas famílias para reflexão do impacto, né, que a gente pode gerar e também como somos impactados por tudo que está acontecendo. Um baita podcast, como diria, né, uma gaúcha aqui, com muita reflexão. E muito feliz de te receber aqui nesse momento. Agradeço. Acho que tudo, como você falou, é na hora certa, depois de 4, 5 anos, mas com um aprendizado muito diferente do que seria há 5 anos atrás. Aqui o propósito é muito forte. Tenho certeza que a gente tocou muitos corações. Agradeço Eu que e à agradeço. disposição para te servir. Muito obrigada. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Mais um episódio marcado aqui no podcast Saia do Rascunho. Aqui no link desse episódio eu vou deixar um material exclusivo para você de desenvolvimento pessoal e profissional. Uma técnica minha de programação de mentalidade. 4D. Deus, destravar, despertar e decidir. Eu tenho certeza que vai ajudar você aí que tomou algumas reflexões profundas a entender o que você pode evoluir como pessoa e profissional também. Obrigado. É genial essa coisa que você fez, né?